Saudações em Cristo Jesus. Gostaria de trazer uma reflexão para nós, que se encontra na Palavra de Deus, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, e o versículo 32, que diz: Lembrai-vos da mulher de Ló. Muito interessante essa passagem, né? Porque quando qualquer uma de nós, a quem fosse perguntado, de qual mulher da Bíblia você quer se lembrar, gostaria de lembrar, de falar sobre ela. Consequentemente, nós falaríamos em Ruth, em Raquel, em Rebeca, em Sara, né, e tantas outras mulheres, a rainha Esté e tantas outras que tiveram sua fé louvada, honrada por Deus e que deixaram lindas histórias, não é, contadas para a edificação de todo o povo de Deus em todos os tempos e em todos os lugares. Mas Jesus, ele traz essa advertência acerca da mulher de Ló, porque a palavra de Deus, ela é uma espada cortante que vai penetrar, não é? A divisão, a Bíblia diz que ela é penetrante, né? Que vai na divisão da alma e do espírito, que a gente não sabe sequer onde isso se localiza. E quando Jesus menciona esta mulher, foi na ocasião em que os fariseus estavam indagando a Jesus quando seria a chegada do reino de Deus. E ali o Senhor, em resposta à pergunta dos fariseus, ele sabiamente, como sendo um mestre por excelência, ele trouxe essa resposta para os fariseus, dizendo que a chegada do reino de Deus seria semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. E eu gostaria de destacar aqui quando Jesus fez menção aos dias de Ló. Quem foi Ló? Que família era essa que Jesus menciona Ló e a sua mulher nessa passagem do capítulo 17 de Lucas? Ló, ele era sobrinho de Abraão, né? Foi criado em Ur dos Caldeus pelo patriarca Abraão, e num dado momento de suas vidas, Abraão, atendendo a uma chamada de Deus, saiu de Ur dos Caldeus para uma terra que ele não conhecia, e Ló, como sendo seu sobrinho, criado por ele, o seguiu. E naquele lugar onde eles chegaram, prosperaram muito, né? O patriarca Abraão muito prosperou e Ló também prosperou. E diante dessa prosperidade, começou a haver problemas nos cuidadores de rebanho deles dois, de Abraão e de Ló. E para evitar as constantes contendas que estavam acontecendo, Abraão colocou Ló diante de uma escolha, que ele escolhesse um lugar para onde ir. Se ele escolhesse ir numa direção, Abraão iria em outra direção. E ali foi feita uma escolha entre tio e sobrinho, e Ló se viu diante das campinas do Jordão e escolheu seguir aquele caminho. E isso está registrado a partir do capítulo 11 de Gênesis em diante. E o que é certo é que a escolha feita por Ló, da cidade onde ele ia viver, a partir daquele momento, ele foi cair exatamente numa cidade chamada Sodoma, que quando nós falamos no nome, alguma coisa não muito boa nos vem à memória. E o que é certo é que a partir do capítulo 14, Ló já aparece, é a primeira vez onde é mencionado a mulher de Ló. A Bíblia não menciona o seu nome, apenas a trata como a mulher de Ló. E Sodoma, não tem como mencionar a mulher de Ló sem fazer menção também da cidade de Sodoma, porque Sodoma e outra cidade adjacente, chamada Gomorra, eram duas cidades onde o juízo de Deus implacavelmente e inevitavelmente vinha a acontecer, como de fato aconteceu, porque o povo daquela cidade, os homens, viviam de uma forma ímpia
E o pecado daquele povo chegou a um limite tal que Deus, por compaixão a Ló, por causa da promessa feita a Abraão, Deus tinha que tirar Ló daquela cidade para então destruir, exercer o juízo sobre ela. Porque nós sabemos que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Pouco se conhece sobre a justiça de Deus, pouco se fala, mas é onde a Bíblia fala mais sobre o juízo de Deus do que sobre o seu amor. Deus dá oportunidade ao povo de arrependimento, mas quando o povo é teimoso, desobediente, Deus cessa a sua misericórdia, dá oportunidade, mas também chega um ponto que Deus, o povo fica entregue a si mesmo e assim vai sofrer o juízo. É assim até na lei dos homens. Quando as pessoas não querem obedecer às leis, vai sofrer as consequências de sua desobediência. E Deus é o justo juiz. Deus criou o homem para que o homem obedecesse a ele, para que o homem tivesse uma vida plena com ele. Mas, infelizmente, nem todos querem obedecer às leis de Deus, os mandamentos do Senhor. E assim pecam deliberadamente contra o Senhor e, inevitavelmente, o juízo vai chegar sobre quem assim procede. E o registro que Jesus faz aqui, Jesus diz, não é, aos fariseus que assim como foi nos dias de Ló, que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, viviam deliberadamente como se Deus não existisse. Quem vive os seus prazeres, esse comer e esse beber que fala aqui, não é o pão de cada dia, não é o seu alimento, a sua sobrevivência, era de forma como nós vemos hoje. Na atualidade, nós vemos que as pessoas vivem ao seu bel prazer, sem temerem a Deus. Vivem como se Deus não existisse, viraram as costas para Deus. Só se lembram de Deus quando passam por uma necessidade, por uma dificuldade, por uma enfermidade. Se lembram que Deus existe e clamam por Deus. E Deus atende, porque Ele é misericordioso. Mas há momentos em que o homem vira as costas para Deus e Deus não vai admitir sofrer afrontas de pecadores. Deus trará o juízo sobre os pecadores. É inevitável, porque está escrito, e tudo que está escrito nesta palavra, ele será cumprida. À risca, porque Jesus disse, não passará um jota, nem um tio, sem que tudo venha a ser cumprido. E nós vemos aqui, por que não é que Jesus fez menção a essa mulher? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não disse, lembre-se de Ruth, lembre-se de Sara. Mas ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque diante da destruição da cidade de Sodoma, Deus enviou 2 anjos em forma humana para avisar a Ló que aquela cidade seria destruída. E quando aqueles homens chegam na praça da cidade, que lá em Gênesis deixa registrado que Ló vivia por ali, na praça da cidade, então ele leva aqueles homens para a sua casa e acontece algo terrível. Porque quando aqueles anjos entram na casa de Ló para falar a palavra de Deus, para colocar diante deles a advertência do Senhor que eles precisavam sair dali urgentemente porque o juízo de Deus viria sobre aquela cidade, os homens pecadores daquela cidade de Sodoma começaram a bater na porta para entrarem e abusar sexualmente dos anjos. E ali, naquele momento, Ló ficou atônito, teve uma atitude até inesperada, ofereceu suas próprias filhas para aqueles homens, dizendo que eles não tocassem nos anjos de Deus, mas ali os anjos interviram na mesma hora e feriram aqueles homens de cegueira. E naquele momento os anjos disseram a Ló, escapa-te por tua vida, sai depressa daqui, escapa para os montes por tua vida. E indicaram que Ló deveria ir para um monte. E Ló, ainda um tanto teimoso, Ló ainda pediu para ir para uma cidade chamada Zoar e começou a se demorar. E ali foi necessário os anjos pegarem nas mãos dele e sair tirando ele para fora da cidade. E uma ordem foi dada, que eles não olhassem para trás. E o que foi que aconteceu? Por que Jesus fez menção a essa mulher de Ló? Porque a mulher de Ló,
Ela desobedeceu a ordem divina e olhou para trás. Esse olhar para trás não foi simplesmente um gesto de olhar para trás. Esse olhar para trás, ele é algo bem mais significativo, porque quem olha para trás está desejoso de voltar. O coração ainda estava preso lá em Sodoma. E o que é que Jesus falou em uma outra ocasião? Que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Por isso que a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal. Não simplesmente que ela não olhou para trás para olhar o que estava acontecendo, a cidade sendo destruída pelo fogo. O que ela olhou para trás foi porque o desejo dela ainda estava lá. E infelizmente o juízo de Deus veio sobre ela. E o relato bíblico diz que aquela mulher, ela foi transformada numa estátua de sal. Quem olha para trás paralisa, quem olha para trás não avança. Jesus disse: quem lança a mão no arado não pode olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. E para onde nós vamos olhar? Nós não podemos desviar o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós devemos olhar para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para ele que nós devemos olhar. Quem decide, quem escolhe servir a Deus, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é não fazer mais a sua vontade. É ir para onde o Senhor mandar ir e ficar onde o Senhor mandar ficar. Os limites de Deus são estabelecidos na nossa vida e é necessário renúncia para compreender isso e para obedecer à voz do Senhor. Tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Quem abraça a fé em Cristo, como diz as Escrituras, tem consequências na sua vida. Tem sofrimentos, tem aflições e é preciso suportar essa cruz por amor a Cristo e ao Evangelho. Nos dias de Jesus, a cruz era um símbolo de vergonha. Mas o que foi que Paulo disse? Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para todo o que crê. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus mencionou essa mulher justamente pelo seu ato de desobediência. E ali aquela mulher se transformou num monumento à desobediência. Infelizmente, ela não deu ouvido à voz divina, à advertência e trouxe sobre si mesma a condenação. O juízo de Deus veio sobre ela. Em Provérbios está escrito que a mulher que teme ao Senhor, ela é louvada. Quando é que uma mulher é louvada? Pela sua beleza, pela sua aparência, pela sua inteligência? Não. Perante a Bíblia, a mulher é louvada quando ela teme ao Senhor. E essa mulher, ela não foi louvada pelo Senhor. Ela apenas foi mostrada nessa passagem como um exemplo de julgamento divino sobre a sua vida, pelo fato dela ter desobedecido a ordem. Então, desobedecer a Deus é colocar em risco a sua própria vida e principalmente a vida espiritual. Sabemos que Deus, ele é misericordioso, as suas misericórdias, elas se renovam, como está escrito lá em Lamentações, que todas as manhãs elas são renovadas. E elas são a causa, a misericórdia do Senhor. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Mas chega um momento que Deus, diante das oportunidades que Ele dá de arrependimento, e que alguém continua na teimosia, continua pecando dissolutamente, voluntariamente, como se Deus não existisse. Então chega um momento que Deus, ele cessa a sua misericórdia sobre essa vida e vai exercer o seu juízo, porque é assim que está escrito. Deus, ele amou como está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa crença não é simplesmente dizer eu acredito, eu sei que Deus existe, não é isso. É uma fé comprometida, é uma fé com compromisso, é uma fé na obediência, na observância dos mandamentos do Senhor. Porque foi por essa fé, como diz as Escrituras, que os antigos alcançaram misericórdia. Nós vemos ali no capítulo 11 de Hebreus,
onde está escrito, né, o testemunho de vários homens e mulheres de Deus, que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles, mas aí é mencionado ali a fé de Abraão, de Noé, de Isaac, de Moisés, de tantos patriarcas e profetas, homens e mulheres de Deus, que foram louvados pela sua confiança no Senhor. E essa mulher, ela perdeu a oportunidade de ter o seu nome mencionado na galeria da fé por causa de sua desobediência. Quanta tristeza, ela poderia ter sido louvada, ter sido uma mulher abençoada, um exemplo a ser seguido. E isso acontece na vida daqueles que optam pela desobediência e trará sobre si drásticas consequências e, de forma terrível, o julgamento de Deus. E nós vemos aqui, né, que antes de Deus exercer o seu juízo, ele ofereceu a sua misericórdia, ele trouxe a advertência. E a Bíblia está cheia de advertência. Todo capítulo, todo livro bíblico, toda passagem bíblica, se nós formos observar direitinho, vai ter uma oportunidade de Deus, uma oportunidade de escolha, que ele coloca diante do homem, para que quem lê, quem escuta, tenha a oportunidade de se arrepender de seus maus caminhos e se converter. Até está escrito lá em Atos dos Apóstolos que diz, né, que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora em todos os lugares e a todos os homens que se arrependam. Então, Deus está dando oportunidade a todos. A todo momento Deus está dando oportunidade. Mas nem sempre essa oportunidade é ouvida. Que tempo de ignorância é esse? O tempo em que a pessoa não ouviu a palavra, não ouviu a explicação, não ouviu a exposição das escrituras. E nós sabemos que este evangelho do reino, ele está sendo pregado em todos os cantos, em testemunha a todas as gentes. Isso é cumprimento da palavra de Deus, que diz que a pregação do evangelho seria também um sinal do tempo do fim. E nós vemos que tem muita gente esperando ainda viver os seus sonhos. É errado sonhar? Não é. Mas antes de viver os nossos sonhos, nós precisamos viver as promessas de Deus. E as promessas de Deus nem sempre vão ser igual àquilo que nós pensamos. Os pensamentos de Deus são bem diferentes dos nossos. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, de salvação, de advertência, pensamentos de trazer arrependimento para o homem através da pregação da sua palavra. Nós vemos agora o cumprimento do juízo de Deus sobre a nossa geração. Essa pandemia, essas coisas que estão acontecendo, nada mais são do que cumprimento das profecias, dos juízos de Deus sobre a terra. Por quê? Porque os homens têm virado as costas para Deus, têm vivido dissolutamente como se Deus não existisse. E nós sabemos que é sinal da volta de Jesus o esfriamento da fé, do amor, como está escrito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas glória a Deus que não é de todos, é de muitos. E que Deus nos guarde, que nós estejamos entre aqueles que a fé e o amor vai ser preservado. Mas nós vemos aí que muitos faz a opção de viverem como se Deus não existisse. E Deus, até no seu juízo, ele demonstra amor. E nós precisamos temer a Deus. Temer a Deus está também entre ter medo de Deus, temer a Deus, porque Deus, o juízo de Deus, ele traz medo, traz pavor e traz um temor. Quem teme pode ser levado à obediência, e é isso que Deus quer. Que os seus mandamentos, que a sua lei, que a sua palavra seja obedecida. E nós vemos aí, nós sabemos que os sinais da volta de Jesus, né, cada dia mais vão se intensificando. E nós precisamos nos lembrar da mulher de Ló para não retroceder, para não olhar para trás. Eu não sei qual é a sua decisão neste momento, de que lado você está, porque nós temos que ter um lado. E de que lado nós devemos estar? Ao lado de Deus, e Ele ao nosso lado. Nós precisamos estar do lado da palavra de Deus, fazer uma escolha sábia. Como na Bíblia registra uma mulher chamada Maria, não Maria, a mãe de Jesus, mas Maria, irmã de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou, que ela fez uma escolha sábia.
que foi estar aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, as suas palavras. E aí, em que lugar nós vamos ficar? Aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, porque essas palavras, elas são espírito e vida. Caso contrário, nós vamos virar estátua de sal. E Deus não nos chamou para ser estátua de sal, Deus nos chamou para ser o sal da terra e luz do mundo. Quem olha para trás vai paralisar, não tem ação. E a nossa ação diante de Deus é avançar e não recuar. Então, neste momento, diante desta palavra, a escolha deve ser feita. Não mais olhar para trás, não olhe mais para o seu passado, não olhe mais para as dificuldades. Não esqueça do que passou e passa a viver uma nova vida, como está escrito, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E nós temos que nos preparar, nós temos que escapar. Vamos para o monte. Como o anjo disse, escapa para o monte por tua vida. E nós precisamos estar no monte da oração, no monte da adoração. Porque também está escrito lá nos Salmos, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, que esta palavra possa penetrar no seu coração e produzir o efeito para o qual ela foi escrita. E se você tiver ouvidos, que os seus ouvidos sejam, como diz lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não esqueça, lembre-se da mulher de Ló. Amém.